Ok, eu acho que podemos iniciar agora. Elimar, todos prontos? Podemos dar as boas-vindas, né? Temos o chat aqui do lado, então qualquer pergunta, por favor, fiquem à vontade para inserir comentários ou perguntas no chat. Desejo a todos uma excelente tarde, sejam todos muito bem-vindos neste nosso Casos de Sucesso do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, um ponto de vista da inovação e da propriedade intelectual. Esta é uma iniciativa do próprio Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, da Federação das Indústrias do Espírito Santo, junto com o Findslab, com apoio do SEBRAE e da empresa Prospectiva. Nossa programação é bem enxuta, nós vamos ter como objetivo debater a importância, né, de uma gestão da propriedade intelectual de uma forma integrada com o processo de inovação, e 2 estudos de caso, um deles que é da empresa Endserv, através de uma tecnologia especial de soldagem, e a outra empresa que é de São Mateus, a Qualimec, que vai falar um pouco da sua experiência do espaçador hidráulico. Primeiramente, para darmos início, eu gostaria de convidar o Elimar Lorenzon para poder falar um pouco do papel do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás na promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no estado do Espírito Santo. Por favor, Elimar, a palavra é com você. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Cecília. Obrigado. Estou vendo vários aí colegas de jornada nesse desenvolvimento de projetos aqui presente, então vai ser um desafio falar. É uma oportunidade bacana a gente discutir, né, esse case de sucesso que foi a metodologia aplicada para o desenvolvimento da inovação no Espírito Santo. Vou tomar aí 2 minutinhos do tempo de vocês só apresentando como que surgiu esse nosso trabalho, né, está sendo apresentado hoje. Em 2003, o governo federal ele criou o programa PROMIMP, que era executado pelo Ministério de Minas e Energia para fomentar o conteúdo local e para ampliar o número de fornecedores nacionais, principalmente no setor de petróleo e gás, que foi o foco do programa, né? Esse programa ele teve descontinuidade em 2013, mas no Espírito Santo o movimento deixado, o legado deixado pelo PROMIMP já era tão forte que o governo do estado do Espírito Santo, a Findes e a Petrobras decidiram dar sequência ao trabalho que estava sendo realizado, especialmente com relação à inovação. E por isso criaram o que hoje a gente conhece como Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. O Fórum ele foi e é responsável, né, pela gestão, pela articulação e também pela catalisação desses projetos de inovação. É uma metodologia que iniciava com a identificação de gargalos da indústria de petróleo e gás, de problemas a serem resolvidos, principalmente problemas operacionais. A gente teve uma demanda maior de desafios onshore, né, desafios do setor de petróleo e gás em terra, especialmente da Petrobras, que foi grande parceira nesse processo. Eu vi aí Frederico Tão, que esteve com a gente durante boa parte desse percurso. Depois dessa identificação dos gargalos, a Petrobras apresentava esses desafios para a gente. O Fórum, junto com o SEBRAE, fazia a ampla divulgação dos desafios com o objetivo de identificar empresas aptas para submeter uma solução capaz de resolver esse problema, esse gargalo, né? Com esses projetos, essas propostas submetidas, a gente fazia uma reunião de uma equipe multidisciplinar de mercado, academia, governo, entidades, para analisar as propostas e com critérios muito bem definidos. Eram critérios de viabilidade técnica econômica, capacidade da empresa em desenvolver o projeto e mesmo o diferencial e aplicação frente à demanda que foi estabelecida. E para as demandas que eram selecionadas, eram bem avaliadas, nesse processo, a gente reportava a Petrobras, e a Petrobras, ela, de prontidão, iniciava um processo de desenvolvimento através de um termo de cooperação técnica com as empresas selecionadas.
foi esse processo que deu a origem aos cases de sucesso que hoje a gente vai apresentar, em especial a Indiserve, a Qualimec de São Mateus, e também outras empresas que foram cases de sucesso. Eu gostaria de citar principalmente a TecVix, que também teve êxito e teve grandes avanços no desenvolvimento. Hoje a TecVix é chamada de Etnove, mas também foi um grande ator desse processo. E como resultado, eu diria que o ano de 2020 a gente tem uma perspectiva bem positiva. Foi o recorde de submissão de projetos no edital Conexões para Inovação da Petrobras. Aí, não somente o recorde de submissão de projetos, mas também de seleção. Pela primeira vez, nessa segunda chamada, a gente teve 2 projetos capixabas selecionados nesse edital da Petrobras, na primeira chamada, né, na primeira fase, e também nesse último biênio a gente teve resultados super positivos no setor de tecnologia e inovação. Da Repsol, o ano passado, dos 5 projetos nacionais selecionados, 2 foram capixabas. A própria Shell, com o FindesLab, que vai falar daqui a pouco também, teve um desafio submetido o ano passado, na chamada do ano passado, e a empresa selecionada foi uma empresa capixaba, em especial também a Apex Brasil, em seus programas de internacionalização, selecionou 55 empresas nacionais, e dessas 55, 10 são empresas capixabas. Ou seja, acreditamos que esse trabalho, de fato, influenciou e também impactou nesses resultados positivos. Para tocar toda essa agenda de inovação que teve início lá em 2013, né, na criação do fórum, a gente tem o chamado GT02, que é um grupo de trabalho que trata de inovação, desenvolvimento de novos produtos e serviços. Eu falei da equipe multidisciplinar, e essas são as organizações que fazem parte dessa equipe, né? Inclusive, algumas dessas estão presentes no processo de avaliação das propostas para submissão e repasse à Petrobras. Em especial, eu gostaria de destacar o CDMEC. Vinícius Chagas também foi um grande ator importante nesse processo. O Senai também, o Mar está aí presente hoje, tem um braço muito forte através do FindesLab nesse processo, e o Sebrae também, que vai estar falando aí com a gente. E não somente isso, um outro resultado, além dos ótimos resultados em chamadas e editais de inovação, é um legado que a gente teve a partir dessa metodologia criada. No ano passado, sob a liderança de Cecília e do Francisco Pellegrini, a gente organizou e fez o lançamento do livro, onde a gente conta a história de todo esse processo de desenvolvimento e inovação a partir de demandas aqui no Espírito Santo. Esse livro está disponível para download, para acesso, fiquem à vontade para acessar. E o interessante também é que a estrutura desenvolvida, a estrutura firmada pelo Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, foi tida como modelo e inspiração para outras unidades federativas, como é o caso do Rio Grande do Norte, que já esteve aqui com a gente conversar, como foi o caso da Bahia, que também gostou bastante da iniciativa, e o próprio Sergipe, que também criou um fórum sergipano inspirado também, em parte, no nosso trabalho. Cecília, agradeço aí a oportunidade, passo novamente a palavra para vocês e desejo a todos um ótimo webinar. Muito obrigada, Elimar, pela excelente recapitulação da história do fórum e do livro, que assim me economiza palavras. E vou passar, por favor, a palavra agora para o Iomar, para poder falar um pouquinho do FindesLab, da Federação das Indústrias também, né? Mas o FindesLab é um grande hub de inovação, completou 1 ano, então estamos ansiosos para escutar de você, Iomar, um pouquinho, e que nos conte qual é o processo e como que o fórum ou empresas, startups que estão com esse intuito de desenvolvimento tecnológico podem se aproximar do FindesLab. É com você, Iomar. Legal, muito obrigado, boa tarde, né? Obrigado aí pela oportunidade, Cecília, Elimar, Ana Carla, né? Todos. Eu faço parte lá da área de articulação para inovação no FindesLab. Sou responsável direto pelas conexões, né? Então, eu fiz um resumo do resumo das nossas apresentações de FindesLab, muito focado no que a gente está falando hoje, para que a gente possa se concentrar mais em perguntas, né? Eu acho que isso que é a riqueza. E também quero enfatizar
essa provocação, essa pergunta da Cecília, né, que eu acho que é o ponto principal, né? Como é que as startups e as empresas inovadoras podem acessar o FindsLab e se privilegiar disso, né? A gente está num movimento muito interessante lá. Então, eu vou disponibilizar aqui a apresentação, falo rapidamente e fico à vontade para outras questões, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Conseguimos, Então, só uma tela cheia. não está? Agora está. Agora sim. É um delayzinho, né? Olha só, a gente se intitula um hub de inovação, porque o FindsLab é um braço do Senai, né? É o braço tecnológico do Senai, do Senai, igual o nosso Instituto Senai de Tecnologia. Então, a principal ação do FindsLab é conectar quem tem a dor da inovação, ou seja, o empreendedor e principalmente a grande empresa em processos de inovação aberta e quem pode resolver isso, né, que são as startups e as empresas inovadoras. A gente já até está assimilando melhor, né, o conceito de startup, que para a gente, startup hoje é aquela empresa ágil, né, com processos ágeis, com um pensamento global e com ações de escalabilidade e que tenha muito foco em desenvolver problemas, né? Esse, para nós, é o nosso grande conceito de startup, sendo ágil e podendo fazer isso. Então, muitas empresas, né, podem se intitular como startups, né? A gente prefere até, em alguns casos, chamar de empresa inovadora, né? E a nossa missão é essa, conectar empresas com desafios e empresas com potenciais soluções. No meio disso, nós, o Senai, né, Instituto Senai, temos a competência da ação tecnológica para apoiar. Muito bem. Para a gente poder fazer isso, a gente trabalha com um portfólio de atividades. Mas hoje eu queria concentrar nessa aqui, que é mais ou menos o nosso foco da reunião. A gente trabalha muito com inovação aberta. Por quê? Porque são desafios das grandes empresas democraticamente para as startups, para as empresas inovadoras que possam trazer solução. E por conta disso, a gente tem duas grandes ações. A maior delas, que é o Programa de Empreendedorismo Industrial, onde 8 grandes empresas colocam cada uma 2 desafios, então nós temos 16 desafios, né? As grandes empresas entram com recurso, o Senai entra com o mesmo valor do recurso, e na segunda turma a gente teve a chegada para apoiar forte também do Sebrae. O Sebrae ajudou o Senai com o recurso também na segunda chamada. E para essas empresas e para quem mais quiser chegar, a gente tem também o que a gente chama do radar FindsLab, que é o quê? São desafios, né, não desses do edital, mas são desafios que ficam no nosso site. Cada empresa dessa joga lá desafios, nós temos hoje quase 30 desafios. O empreendedor olha esses desafios, tem um formulário, ele provoca lá uma potencial solução, a gente olha isso, né? E se fizer sentido para a grande empresa, a gente coloca a grande empresa e essa startup para conversar. E aí a gente sai do circuito e deixa os dois conversando. Então, nós temos essas duas grandes ações de inovação aberta. E essas são as empresas da primeira chamada, em 2019, né? A gente teve a Celor como indústria, a Forte Leve, a ISH, que é a nossa maior empresa de tecnologia e informação, a Shell, a Soma Urbanismo, a Vale e duas empresas, né, que não são indústrias. Uma é a Prefeitura de Vitória, a gente ficou muito feliz de ter o serviço público também, e a Unimed, que é uma empresa prestadora de serviços na área médica, né? Então, e essas startups, depois de uma seleção longa, né, em que envolveu 197 propostas, nós chegamos em 60. Essas 60 propostas fizeram um pitch de apresentação para essas 8 empresas, sobraram essas 14 que estão lá com a gente,
né, durante um ano desenvolvendo esses projetos. E está acontecendo uma série de interações assim que não estavam nem previstas, né? Empresas, algumas das startups estão sendo adquiridas, outras estão tendo aporte de capital para crescerem mais, outras estão atendendo outras grandes empresas fora dos seus desafios, né? E essas grandes empresas também, estimuladas por isso, estão criando hubs de inovação para poder estimular a cultura da nova inovação interna. Então, os ganhos são assim mensuráveis, né? Aqui alguns números desse programa que eu já comecei a antecipar, mais ou menos 5 milhões de reais, que cada empresa entra com valor, o Senai entra com outro empatando, né? Na segunda turma teve até o Sebrae, e a Fundação de Apoio à Pesquisa entra com um bolsista para cada projeto. Então, é uma oportunidade muito interessante. E falando nisso, a gente está na segunda chamada, né? Que agora tem a Celor, tem a EDP, a Fortileve, a Real Samarco, Suzano, a Unimed novamente e a Vale. E uma coisa que a gente gostaria de provocar é que na primeira chamada, 86% das propostas vieram do Espírito Santo, né? E esse ano, até agora, 40% das propostas são do Espírito Santo. Ou seja, o Brasil está olhando isso, está com olho grande, e a gente precisa, né? Não digo reverter essa situação, que é bom também que tenhamos mais experiência aqui, mas as nossas empresas locais precisam participar. Então, a gente está com essa chamada aberta, que a gente acredita ser muito interessante, e eu acho que, tentando responder a sua pergunta, Cecília, acho que a principal forma que o FINDESLAB, né, pode colaborar é estimulando esse tipo de interação, né, da inovação aberta. E desde já não, Elimar sabe, desde algum tempo, a gente tem provocado o setor de petróleo e gás para ter um desafio desse, né, entre 2, 3, 4 grandes empresas do petróleo, e a gente faz esse desafio, a gente faz um edital próprio, o Senai e certamente o Sebrae também entram com recurso, e podemos fazer um voltado só para empresas de petróleo e gás, com soluções de petróleo e gás. E se acharem interessante, a gente pode até colocar os desafios só para empresas capixabas. Isso vai depender de um monte de coisa, né? Então, a gente está aberto para isso, né? E a gente acredita que a inovação aberta é a bola da vez de oportunidade para empresas se inserirem na inovação e também poderem ser fornecedora das grandes empresas. Eu acho que basicamente é isso. Eu podia estar falando aqui de muitas outras coisas do FINDESLAB, do IST, mas até pelo perfil da reunião, eu vou ficar por aqui e estou aberto para questionamentos. Ok, Elimar? Obrigado de novo, Cecília. Muito obrigada, Iomar. Excelente saber que a gente pode contar com vocês e com certeza vamos estreitar laços, porque a tendência é convergência de tecnologias. A gente tem que pensar que não adianta pensar só em petróleo e gás, porque você tem blockchain chegando e eles atravessam, então temos a tecnologia da informação atravessando todas as áreas, e estamos aí para poder somar e contribuir com a inovação. Gostaria agora de chamar a Ana Carla Macabu para que ela fale um pouquinho pelo Sebrae. O Sebrae tem sido essencial no apoio das micro e pequenas empresas, das startups, ou seja, em todas as iniciativas voltadas para a inovação, o Sebrae está muito ativo, muito presente. E sem o apoio do Sebrae, não seria possível termos conseguido concluir com êxito os projetos. Antes de passar a palavra, então, para a Ana Carla, só queria agradecer a presença do Frederico Tom, que nos ajudou muito com os projetos pela Petrobras, e também o Ricardo Coelho, porque eu iniciei esses trabalhos com o Ricardo Coelho e tenho grande admiração pelo seu trabalho, seu legado. Então, Ana Carla, é com você. Boa tarde a todos, obrigada aí pelo convite, pela parceria no evento. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Sim, Ana.
Ok. A gente está com uma plateia aí interessante, né? Vários parceiros aí também, várias empresas que atuam conosco. Vou passar aqui um pouquinho, né, da nossa atuação aí nesse assunto, né, inovação, porque a atuação do Sebrae é bem abrangente, mas com foco em inovação. O Elimar falou algumas das nossas ações aí na abertura aí junto com o fórum, né? O Iomar também aí com as nossas parcerias aí com o FINSLab, com a Federação das Indústrias como um todo, porque o Sebrae e a Federação das Indústrias buscam sempre andar juntos aí, né? Tanto com o Fórum, o Senai e outros diversos sindicatos, a gente está sempre junto. Então, né, a gente tem aí o portfólio do Sebrae é bem grande, né? Então, trabalha políticas públicas, ambiente de negócio, acesso a crédito, né, cultura empreendedora e inovação também é um eixo que é prioritário, né, na atuação do Sebrae. Então, a gente tem aí o Sebrae Mais Inovador, que é um programa aí que eu vou detalhar um pouquinho para vocês de algumas ações que a gente atua. A gente tem um trabalho de fomento à inovação, né, com editais, a gente tem esses apoios editais, o Iomar comentou, né, desse edital recém-lançado, em parceria, mas a gente também apoia muitas empresas em alguns outros editais. Recentemente, aí, tivemos diversas empresas aí aprovadas na primeira fase do edital da FAPES, e aí trabalhamos aí a segunda etapa, né, com essas empresas, para apoiá-las no pitch, apoiá-las aí nesse processo de aprovação. Então, assim, a gente tem tido muitos bons resultados nesse apoio às empresas em editais. Não somente aqui, né, editais locais, como editais nacionais também. Trabalhamos também a questão dos ecossistemas, a conexão com a MCI, né, a Mobilização Capixaba pela Inovação, o Sebrae é muito atuante também nesse movimento, né. Ano passado realizamos também um evento aí, que foi o Startup Summit, né, esse ano, infelizmente, não vamos precisar fazê-lo presencial, mas temos aí o mês da inovação aí em outubro, aí vindo com várias ações para esse setor, e criar aí um ambiente de inovação com universidades, com parceiros aí, conforme está colocado aí. Também a questão das startups, a gente tem dentro da área de inovação do Sebrae uma equipe de apoio a startups, com trilhas de pré-incubação, com trilhas, inclusive, de capacitação de startups. A gente desenhou uma trilha para essa capacitação, então, também as empresas que queiram conhecer um pouquinho dessa trilha para startups, temos um programa específico também para isso. Também trabalhando aí o apoio às incubadoras, a gente sempre buscando aí fortalecer esse ambiente aí de incubadoras que é muito importante, né? E além do nosso Sebrae Lab, que também a gente tem lá com diversas ações esse ano, retomando também agora os atendimentos presenciais no Sebrae, a gente também vai retomar aí com as ações no Sebrae Lab. Um destaque também que eu faço, né, que a gente tem alguns colegas da Petrobras que a Cecília comentou, né, a gente tem um convênio com a Petrobras, foi assinado no ano passado, e esse ano a gente fez a segunda chamada, e tivemos um bom envio de projetos, né, enviamos 27 projetos, fomos o 6º estado com maior envio de projetos, e 2 empresas já passaram para a próxima etapa, né, então aí estamos agora apoiando essas empresas no plano de negócios dela, no pitch que elas vão apresentar aí na próxima etapa. Então, para a gente é muito importante, né, que a gente consiga realmente trazer esse recurso. Para quem não conhece esse convênio, né, a Petrobras, ela tem que fazer os investimentos em micro e pequenas empresas de acordo com a cláusula de P&D da ANP. E a gente assinou um convênio de 60 milhões de reais no ano passado, com previsão de 5 anos, chamadas em torno de 10 mil reais, né? Então, ano passado tivemos uma chamada de 10 milhões, desculpa, gente, 10 milhões esse ano novamente, para projetos de inovação com micro e pequenas empresas e com startups. Projetos em torno de 1 milhão, 500 mil a 1 milhão, projetos em torno de 12 meses de execução, projetos com potencial de estar no mercado, de ser competitivo, para que isso possa não só atender o mercado de petróleo e gás, mas outras cadeias também do país. Então, a gente está nessa expectativa aqui agora de aprovação de 2 empresas, fizemos um grande trabalho de apoio para que a gente elevasse o número de empresas aí com projetos.
uma das ações aí que muitas das empresas aí que passaram pelo fórum, né, pelo esse movimento aí que a gente está falando um pouquinho hoje aí, a Qualimec, a Indiserve que vão apresentar, elas utilizaram muito também de um produto do Sebrae chamado Sebrae Tech. Então, dentro desse produto, a gente trabalha muito também a questão da inovação, a propriedade intelectual, que a Cecília aí é mestre em falar, né, doutor, inclusive, em falar de propriedade intelectual, o trabalho todo do desenvolvimento tecnológico. A gente tem mais de 100 consultorias dentro desse programa, e o Sebrae aporta 70% também de subsídio para essas consultorias. Então, assim, gente, são muitas ações que a gente tem dentro do portfólio de inovação do Sebrae, e, assim, estamos à disposição, né? A gente acredita aí que a transformação, né? Na transformação, essa parceria pode gerar nos setores e segmentos econômicos desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, né? Então, juntos aí nós podemos fazer mais. E todos que estão aqui, né, apresentando, vocês podem ter certeza que nós somos sempre parceiros e buscamos aí conciliar nossas ações, somar, né? E buscamos aí o desenvolvimento aí da inovação não só na cadeia de petróleo e gás, que é mais o foco aqui do meu trabalho, inclusive, mas de todos os segmentos que é o trabalho do Sebrae, então, e ficamos à disposição de vocês aí, gente. Muito obrigada pelo convite e pela parceria de sempre. Muito obrigada, Ana. Realmente é muito bom contar com a sua participação. Eu vou compartilhar rapidamente. Eu queria só uma janela, isto. Vou compartilhar só uma pequena apresentação, um slide só para eu poder falar sobre essa importância da gestão estratégica integrada entre a inovação e a propriedade intelectual. Todos estão vendo o meu slide? Sim, Cecília. Ok. O que eu falo de uma gestão estratégica integrada? Qualquer negócio, desde que ele nasce como uma startup, ele já começa com o planejamento estratégico do seu negócio, o modelo de negócio, onde ele tem uma visão, tem objetivos e tem metas. Para você alcançar, né, no processo de inovação, você identifica, você cria, você valida a tua ideia, você desenvolve e você implementa. Ele só vira inovação uma vez que está no mercado e, de preferência, com nota fiscal. Porém, a gestão estratégica da propriedade intelectual, ela é durante todo esse processo. Porque quando você tem uma ideia, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que analisar, você tem que saber se você pode se apropriar daquela inovação, daquela invenção disponível. Ou você pode fazer, como o Anser vai mostrar, um aperfeiçoamento, uma melhoria de algo e depois proteger por patente. Então, você usa as patentes como uma fonte de informação para o desenvolvimento tecnológico. Ou você pode explorar uma patente que já está, por exemplo, em propriedade da Petrobras, que foi o caso da Qualimec, que pegou uma patente que era uma ideia, então, sido protegida por engenheiros do CENPES, e foi desenvolvido, então, o espaçador hidráulico com melhorias, com know-how, e depois, justamente, o Cássio, que ele se apropriou da marca, ele criou uma marca própria para diferenciar o produto dele. Então, essa gestão é durante todo o processo, desde a ideação até a implementação do produto ou do serviço no mercado, tá? Então, basicamente, é isso que eu tenho para mostrar, para falar da importância, né, da propriedade intelectual na gestão da inovação, e eu gostaria de começar com um dos estudos de caso, que é da Anserve. Então, eu queria convidar a Tatiana Oliveira, que ela, junto com o marido, o Fábio Rosário, trabalham na Anserve e já tem vários anos, né, uns 5 anos que desenvolveram o projeto através de uma demanda tecnológica que foi lançada pela Petrobras nesses eventos do Mac Show. Então, por favor, Tatiana, a palavra é com você, para você poder explicar um pouquinho
o desenvolvimento do teu produto. Boa tarde a todos. Eu queria falar principalmente sobre, vou pegar já o gancho da Cecília aí, que ela estava falando sobre a questão de você lidar as duas frentes, né? Tanto da propriedade intelectual, quanto o seu projeto em si, o desenvolvimento dele. Então, e é muito interessante quando você já começa a idealizar o seu projeto e você começa a fazer o seu primeiro protótipo, que você já começa a pesquisar isso. As pesquisas, elas são fundamentais, até para você direcionar o seu projeto, para você conseguir desenvolver um produto mais eficiente, entendeu? E para você conseguir fazer um produto diferenciado do mercado. E essa parte de pesquisa aí foi fundamental para a gente. A gente até nem sabia que tinha coisas tão diferentes que foram surgindo durante as pesquisas, né? E aí as pesquisas foram realizadas aí pela Cecília, no caso, né, através do Sebrae Tech, grande ajuda aí do Sebrae e do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Isso foi fundamental para a gente conseguir fazer essa contratação. E aí a gente se sentiu mais confortável, até pelo que a gente estava desenvolvendo. O processo de requisição de patente também é bem importante que a gente esteja com uma pessoa que saiba, que entenda como que vai fazer todo o processo de apropriação, principalmente na questão da redação, para você ter certeza que seu projeto vai ser avaliado e depois de 1, 2 anos você receber uma rejeição. No nosso caso, a gente deu entrada em 2018 e esse ano foi divulgada já a patente. Então, foi um processo bem confortável, porque a gente estava bem assessorado e não, assim, houve tantos impedimentos em relação a isso. Acho muito interessante, é um diferencial para a empresa. Acho que se você quer ter um ponto de destaque, justamente você deve investir nisso. É um investimento necessário. Hoje, mesmo quando eu apresento como meu diferencial, a gente tem uma patente. A gente teve ajuda aí também, principalmente da Petrobras, aí, que teve junto com a gente em todo o desenvolvimento aí. O Frederico Tom acompanhou a gente aí também durante o processo. Mas, assim, é fundamental, tenta se manter nesse meio aí. Procura sempre a ajuda do Sebrae, sempre de um especialista que entenda dessa questão da propriedade intelectual. O ecossistema que você estiver vivenciando, se for, no caso, o Iomar falando do FinSlab, ou qualquer outra situação, o nosso grande ponto de apoio ali foi o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, ele foi fundamental, até hoje, né? Volta e meia, eu estou sempre pedindo alguma coisa, ou sempre comunicando, até agora, quando a gente está colhendo os frutos, né? Igual o nosso projeto ficou entre os mais bem avaliados, agora para ser apresentado no Congresso da Rio Gás. E, assim, eu acredito que graças a esses diferenciais, né? Estamos falando de um produto patenteado, estamos falando de uma inovação que não... Então, isso tudo faz dar valor ao seu produto, aonde você quer chegar. Acho que é mais ou menos isso, né, Cecília, para eu acrescentar. Eu submeti um videozinho aí com o Eliomar, aí eu não sei se... Patrícia não, desculpa. Raquel, você poderia passar ao Iomar o vídeo, por favor? Olá, meu nome é Tatiana, eu sou da Inserve e eu vim contar um pouquinho do nosso projeto para vocês. O problema ele foi identificado junto ao Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, onde a Petrobras, por meio de inovação aberta, lançou uma demanda de solução para vazamento de tubulação por ponto de corrosão, principalmente das plataformas offshore que utilizam a captação da água do mar para o seu sistema de resfriamento. Nessas tubulações, mesmo utilizando materiais mais nobres, como o superduplex, também foi identificado corrosão por frestas e por pontos nas juntas soldadas. Hoje em dia no mercado, existem vários tipos de reparo aplicado em operação, todos eles em caráter emergencial, sendo um reparo paliativo, que requer a troca futura do trecho comprometido no momento de parada de produção. Para suprir a demanda, com um reparo que fosse definitivo e aplicado em operação, a Indiserve desenvolveu uma dupla calha especial com um sistema de vedação, ajustável junto aos FITs, para conceder estanqueidade e reforço estrutural. O produto, ele é um anel bipartido com vedação, aplicado com um dispositivo de compressão, que concede estanqueidade em até 90 segundos,
Logo após a estanqueidade, o produto está pronto para ser soldado logo em seguida em operação ou no momento oportuno, se tornando assim um reparo definitivo, que serve para qualquer tipo de tubulação metálica, e os seus materiais vão variar conforme o tipo de tubulação, evitando corrosão eletroquímica e por fresta. O produto ele foi desenvolvido e testado para atender às normas e todos os critérios de engenharia. Pensando na dificuldade em se ter uma equipe de sobreaviso, nós desenvolvemos um produto de prateleira, de fácil aplicação, que pode ser aplicado pelo próprio operador de bordo. Isso evita os transtornos e os atrasos no cronograma de produção da plataforma. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada pelo vídeo. Tatiana, mais algum comentário que você queira fazer da tua tecnologia? Na verdade, era mesmo eu apresentar. Aí foi um produto diferenciado no mercado, né? Graças a Deus já patenteado. E está à disposição, a gente está sendo homologado agora, estão participando também na missão digital lá da Apex, né? A gente passou na fase 1, foram 153 projetos, a gente ficou entre os 11 que vão ter oportunidade de ser apresentados às operadoras. E estamos juntos aí, e sempre com o apoio, né, desse grupo grande aí que nunca deixou a gente na mão aí, que é o mais importante. Eu agradeço a todos. Acho importante destacar, Tatiana, que esse vídeo foi até um mérito seu, né, de um trabalho submetido para Rio Óleo e Gás, e teve tanto interesse, tanta visibilidade pela tecnologia, que te convidaram para uma rodada separada, né, uma rodada tipo de negócios. Você poderia explicar um pouquinho? Então, os projetos mais bem avaliados, né, eles foram solicitados que enviasse esse vídeo para eles poderem, né, apresentar, e a gente vai ter uma participação especial durante um congresso, numa mesa redonda, né, para poder explicar melhor a tecnologia e discutir mesmo com as petroleiras que vão estar presentes, né, sobre o diferencial da tecnologia e a que ponto que ela atende. Eu acho que isso é um grande marco e é um mérito que não pertence só à Enserv, né? Nesse caso, pertence a todos que estiveram junto aí, principalmente o Fórum, né? E o Sebrae esteve junto com a gente aí em toda essa caminhada aí. Eu acho que agora é recompensa, é colher os frutos daquele trabalho duro e árduo que a gente desenvolveu. Obrigada, Tatiana, mas eu reforço do ponto de vista de propriedade intelectual. Reparem que participar de um evento como um congresso, com um pedido de patente, te dá um respaldo muito grande dos direitos, os direitos ficam claros. E essa patente, lembrando que ela é cotitular com a Petrobras, tá? Todo o desenvolvimento tecnológico em conjunto da empresa da Enserv tem a titularidade conjunta com a Petrobras. E todas as anuências também para participar do congresso, tudo foi feito direitinho. Agora, eu gostaria de convidar o Cássio Caldeira, da empresa Qualimec, que possa mostrar um pouquinho a tecnologia dele, como é que está o processo, o andamento. Eu sei nos bastidores só boas notícias. Então, por favor, Cássio, conte para a gente um pouquinho como que é o teu projeto, o desenvolvimento e em que fase você está. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, alô? Cássio. Sim, Oi? estamos escutando bem. Tudo perfeito. Quando nós começamos o projeto do espaçador hidráulico, nós tínhamos todo o trabalho técnico voltado e, realmente, o testemunho que eu dou é que se não tivesse a parceria, né, do Sebrae e também o apoio da empresa Prospective, né, junto com a gente, teria sido muito difícil nós ter alcançado a finalização e aí alcançado o sucesso do projeto. Até porque nós, na área de engenharia, da área técnica, a gente se envolve muito nessa parte e não existe uma cultura no Espírito Santo dentro da área de inovação tecnológica, né, de desenvolvimento.
principalmente no segmento do setor de petróleo e gás, que nasceu em 1990 e no norte do estado, envolvido em vários projetos perdido, né? E eu vejo o seguinte, esse trabalho... Cássio, acho que estamos com problema de conexão com você. Está falhando um pouquinho, não sei se para os outros também está falhando. Tá me ouvindo, Cecília? Sim, agora sim. Tinha caído um pouco a conexão. Então, veja bem, é um trabalho que eu vejo que, né, esse nosso caso, ele só teve o sucesso com todo o trabalho de apoio que vocês tiveram. E eu vejo que teve uma paralisação, nós tivemos aí essa incentivador, e vejo que esses casos que chegaram até os finais do processo têm que ser agentes incentivados a acreditar e trabalhar em cima de desenvolvimento tecnológico. E aproveitando para dizer para vocês que nós, após o término do projeto, nós colocamos 5 protótipos em desenvolvimento para que eles pudessem estar trabalhando no máximo de disponibilidade mecânica para que os padrões de resistência, qualidade e segurança fossem testadas, e todos os 5 protótipos foram aprovados. E a notícia que eu tenho mais recente é que o nosso processo está sendo finalizado, tendo um parecer positivo da Petrobras. Então, eu fico muito agradecido a toda a equipe que esteve ao nosso lado, o Sebrae, a empresa Capixaba Prospect de Inovação Tecnológica. Então, todos vocês, eu digo que eu reconheço que não foi um trabalho em conjunto, ou seja, todos nós estamos de parabéns por termos conquistado com êxito o sucesso desse trabalho, Cecília. Muito obrigada, Cássio. Você podia ter colocado a logomarca do teu Dead Space Regulator System para mostrar que você tem uma marca própria do teu produto desenvolvido em conjunto. Isso é muito importante, porque a gente está falando de propriedade intelectual e não é só a tecnologia, mas às vezes marca é uma dos itens mais importantes para a gente ter visibilidade e distintividade no mercado, não é? Então, fico muito feliz com essas boas notícias e sabendo que o produto já é uma inovação que vai ter demandas em breve para compra e venda no mercado disponível. Muito obrigada, Cássio. Agora, eu sugiro a todos que a gente pode fazer um debate, então, os Iomar, Elimar, Ana Carla, né, e os convidados, tanto Tatiana como Cássio, podiam ficar com a câmera aberta, e estamos abertos para algumas perguntas, alguns questionamentos da plateia que queira se manifestar, queira fazer alguma pergunta pontual aos nossos estudos de caso. Por favor, fiquem à vontade. Se quiserem ligar as câmeras para a gente fazer um print bem bonito do nosso evento, por favor. Cecília, eu queria fazer um comentário. Sim, por favor, Iomar. Não resisti. O que acontece? Tanto na primeira turma agora, que a gente teve, né, do programa de empreendedorismo industrial, com essas 16 desafios, quanto na segunda,
Assim que a gente identifica a startup que venceu o desafio e que vai seguir com a empresa, a primeira coisa que a gente faz é colocar os dois numa mesa, né, para combinar a regra do jogo, a propriedade intelectual, né, se vai ser royalties, ou seja, todas as condições, porque o combinado não é caro, né? E existem várias possibilidades, né? Tem a possibilidade em que a empresa fica parceira da startup no negócio, tem a possibilidade que o negócio é só da startup e a grande empresa tem direito de utilizar por 2, 3 anos, ou então que a coisa é só da startup e a grande empresa vai ter direito ao produto com um grande desconto, ou então que ela dá toda a rede de fornecedor da grande empresa, né, e suas filiais para a startup utilizar. Então, com o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Eu estou só reforçando, né, tudo que você está falando da importância de já ter uma marca, de já ter, ou talvez uma patente, ou etc., que isso coloca a empresa muito mais forte na mesa para conversar, né? E essas grandes empresas que estão conosco, elas já são muito maduras, né? Para não fechar o tempo com querer tudo, né? Ela quer que você se desenvolva, que a startup se desenvolva, para ela ter um fornecedor de altas tecnologias para novos problemas. Então, é importante que essa startup tenha saúde também, que ela cresça, né? Para ela poder beber dessa fonte novamente. Eu só queria fazer esse comentário porque eu acho que tem tudo a ver principalmente com os cases que foram apresentados. Sim, com certeza. É sempre bom lembrar, né, que a Petrobras tinha um termo de cooperação técnica com regras muito claras, né, para a propriedade intelectual. Então, isso é muito importante. Então, as regras do jogo eram muito bem estabelecidas, né? Então, em qualquer inovação aberta, elas também, esse papel que vocês fazem aí é perfeito e muito adequado. Algum outro comentário, Elimar ou Ana Carla, que queiram fazer? Por favor, quem está assistindo também, se tiver alguma pergunta. Eu tenho um comentário, Cecília, mas antes gostaria de realmente saudar novamente nossos colegas aí de desenvolvimento. Você tinha falado de Ricardo Coelho e Frederico, ressalto a presença de vocês, foram profissionais que contribuíram muito nesse processo, e o resultado que foi apresentado hoje aqui pela Endserv e Qualimec também faz parte da história e do esforço deles. Agradeço aí pela presença. E minha pergunta, ela pode ser direcionada tanto para a Endserv como para a Qualimec, aí Tatiana e Cássio. São colegas aí que já lidamos com algum tempo, né? Mas eu nunca fiz essa pergunta para eles, então talvez seja uma pergunta que todo mundo faça, mas pelo público nosso também eu vejo que tem empresas que trabalham com inovação e vou gostar de saber. O primeiro, quando a gente fala desse tipo de desenvolvimento, inovação aberta, às vezes inovação incremental e até disruptiva, quando a gente não sabe exatamente como que o resultado vai chegar, qual que é a demanda que a gente vai atingir, em que momento vocês viram que a conexão com parceiros e a afirmação da demanda do mercado era importante, e mais, qual é o principal desafio em todo esse processo de desenvolvimento que possivelmente causa a desistência de muitos projetos de inovação para vocês? É uma pergunta complexa, mas talvez o desafio seja alguma coisa até simples, seja uma questão de recurso, seja uma questão de a demanda, a tecnologia se torna antiquada, não sei, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Se o Cássio me permitir, eu vou falar. Eu acho interessante você fazer essa pergunta, porque uma coisa que eu vi ao decorrer desse tempo, primeiro, os parceiros são fundamentais. Quando você entra no meio de inovação aberta, você consegue identificar onde está realmente a dor do seu cliente. Porque, às vezes, quando é apresentada a demanda para você,
você idealiza assim, se eu fizer isso, vai resolver. Mas aí, quando você vai levar esse desenvolvimento junto com o seu cliente, ele já vai falar assim, não, mas se você fizer isso aqui é melhor. E esse aqui é melhor ainda, entendeu? E isso aqui não vai acontecer lá, porque vai ter esse impedimento ou vai ter outra situação que vai ser mais difícil. Então, eu acho que essa relação aberta aí, ele talvez se torne um processo até um pouquinho mais moroso, porque você depende também da disponibilidade do seu cliente. Então, eu acho que talvez é a parte que a gente, como startup, a gente tem uma velocidade muito grande. Então, quando você pega uma empresa já conceituada, no nosso caso, que desenvolvemos junto com a Petrobras, então, às vezes, você tem essa dificuldade de conseguir o horário para falar com o seu técnico, o seu coordenador, mas, assim, aqueles momentos de reunião, às vezes, 1 hora de reunião, vai fazer você mudar todo o seu projeto, ou vai fazer você ampliar ele numa magnitude que você não imaginava. Então, acho que essa parceria de inovação aberta é fundamental. E sobre o que você estava perguntando em relação à dificuldade, por questão financeira, isso tudo, com certeza isso é bem complicado. Inovar hoje em dia, na verdade, o empreendedor em si, para ele se manter hoje em dia no mercado, já é difícil. E aí, quando você vai tratar de uma inovação, ela é mais difícil ainda. A gente ouve muito não na frente do sim. Então, você tem que persistir, você tem que ter muita persistência. Mas também tem uma vantagem. Você passa por essa dificuldade, você dá valor àquilo que você tem. E aí você começa a ver que você realmente fez um trabalho duro, mas que valeu a pena. Então, eu acho que nesse lado, e o ecossistema hoje, as pessoas que hoje estão vindo, aí através do IOMAR, no FindsLab, gente, hoje tem muita inovação aberta com recurso financeiro. Na nossa época não tinha, a gente tinha que, nós mesmos apontar, acho que o Cássio pode falar, as empresas que participavam do fórum. A gente teve apoio de testes, de ensaios, que o SEMPS foi fundamental. A gente teve a participação do SEMPS direto, assim, a gente teve a oportunidade de conseguir ter 3 doutores junto com a gente na fábrica durante 1 semana, entendeu? Avaliando o que a gente estava desenvolvendo. Então, isso também tem um custo e que eles conseguiram nos ajudar dessa forma. Mas só que hoje você tem essa possibilidade de inovar já com recurso financeiro. É uma coisa que na nossa época a gente ainda não tinha. Eu acho que eu consegui responder essa pergunta. Excelente ponto. Uma coisa que eu também vou pontuar assim, quando eu falo da gestão integrada, mas o papel de ter uma mentoria o tempo todo, que é um pouco que o Sebrae, né, me contratou para eu fazer, acompanhar os projetos e ser uma pessoa alheia, que não era o técnico da Petrobras e não era também o técnico da empresa, faz toda a diferença. É o caso que a Ana Carla estava falando das mentorias que o Sebrae fez para os projetos fazerem suas propostas para os editais. Eu acabei fazendo mentoria para o Inovativa, para o PitGov, para vários outros, e faz uma diferença enorme ter uma mentoria, ter uma ajuda do lado, e eu acho que esse papel do FindsLab também vai ser isso, de ter um mentor do lado faz toda a diferença. É um outro olhar, é alguém que está olhando para uma solução que pode acelerar mais o processo. Então, essa inovação aberta com o mentor do lado aí que fica perfeita. Obrigada, Tatiana. Cássio, você tem algo a complementar da pergunta do Elimar? Acho que o Cássio não escutou. Ana Carla, você quer se posicionar, falar algumas palavras também, por favor, antes da gente poder encerrar o evento, se ninguém mais tiver. O Ricardo tem uma Coelho levantou levantada, a mão. Isso aí, eu ia falar isso. Depois eu falo. Então tá, primeiro, por favor, Ricardo, pode abrir o microfone, fique à vontade para fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em reencontrar os colegas. Estou muito feliz também pelo Cássio. Finalmente, o projeto dele está saindo. Isso foi antes de eu ter saído da Petrobras. Eu via o princípio da briga dele atrás do projeto. Ele pegou o projeto para ele, vai ser meu, agarrou
e está tocando. E tem uma luta antiga de fazer a São Mateus, querida dele, ser protagonista também nesse processo do Fórum Capixaba. Mas a minha pergunta é o seguinte: quando eu estava ajudando o Fórum, os trabalhos da Ana Carla, da Cecília e dos companheiros da Petrobras, eu sabia que muitas instituições procuravam saber como é que a gente trabalhava, porque nós estávamos conseguindo sucesso. Nós temos toda a vocação para sucesso. E a pergunta que eu faço é o seguinte: esse modelo de trabalho que agora a FINDESLAB está tocando, ele está sendo replicado em outros estados ou, por enquanto, está conosco mesmo? Então, Ricardo, prazer, né? Quanto tempo, né? Que eu não falo com você. A gente também é benchmark, né? Não tem, a gente ajustou para o Espírito Santo, mas esse nosso modelo, a gente bebeu na fonte do FIENG Lab, né? De alguns hubs de São Paulo. Ou seja, a gente é uma adaptação do que a gente viu de legal em outros locais e trouxemos para o nosso ambiente, né? Então, mais uma chamada coletiva com tantas empresas com porte tão grande, a gente tem que deixar a modéstia um pouco de lado, mas eu acho que é a maior experiência no Brasil, né? Salvo engano. Mas deixa a gente ficar com essa ilusão um pouquinho, né? Só complementando, Ricardo e Omar, como justamente teve o lançamento dos editais que a Ana Carla mencionou, então o modelo mudou um pouco por causa disso, porque agora tem recursos, então agora tem um edital que isso faz que haja um estímulo, mas que também se abra a nível nacional. Então, nesse aspecto específico, com a relação da Petrobras, mudou um pouco por causa desses editais. Ana? Cecília, eu gostaria de responder a pergunta aí. Vai lá, Cássio. Já que eu vou... Sim, por favor. E agora, a internet está realmente oscilando. Respondendo à pergunta, eu acho que o ponto principal para a gente chegar ao sucesso é muita paciência, sabe? Eu acho que nós somos protagonistas, né? Como o Ricardo Coelho falou mesmo aí, é muita garra. Eu usado em todos os setores, petróleo e gás também, e eu acho que esse somatório, nós que fomos aí os protagonistas, estamos deixando lições de aprendizado no exterior, tudo fica mais fácil. Mas eu acho que o maior desafio nosso realmente foi perseverança e ter muita fé e paciência, porque se nós não fizermos isso, a gente não chega a lugar nenhum. Agora sim, Ana. Sem problema. Não, eu acho que a gente aqui que trabalhou, todo mundo aqui junto, né? O Ricardo, que esteve sempre conosco aí também, prazer aí sempre revê-lo. A gente sabe o quanto que a gente batalhou e o quanto a gente foi pioneiro, que o Iomar pontuou aqui que também, a ação é pioneira, a gente aqui foi muito pioneiro. Quantas vezes a gente recebeu visita, né, Ricardo, de outras unidades da Petrobras aqui no estado, para conhecer esse modelo e ficar, assim, impressionado com uma unidade operacional realmente quis, né, se dispôs aí, porque realmente teve uma liderança muito boa aí de várias pessoas da Petrobras que se dispuseram realmente a buscar essas demandas, a levar isso para o mercado. E realmente, muito que a gente tinha dificuldade era o recurso, né? Era o recurso porque a gente estava trabalhando com pequenas, microempresas, né, startups, e a gente via assim que o processo de desenvolvimento foi disruptivo para a Petrobras, para a gente também nesse modelo aqui, porque quem fazia muito esse trabalho era o SEMPES, e o SEMPES no início não estava aqui conosco, depois ele até veio, né, quando viu esse movimento que a gente estava fazendo. Então, acho que a gente começou também um movimento que acabou gerando aí em outros estados. Nós somos pioneiros também no Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, isso é um destaque também que a gente tem que fazer. É uma governança
que vários estados tentam fazer ainda, mas o nosso, a gente pode dizer aqui com toda a certeza que é o modelo mais bem organizado, né, e que a gente consegue, nesse momento todo, nesse ano todo, vários estados não conseguiram fazer ações no setor, a gente manteve aqui as nossas ações, né, então, assim, a gente juntou aí o fórum, o movimento da Petrobras, eu acho que isso tudo aí veio com o quê? Veio com o convênio que a gente tem hoje com a Petrobras, vem muito aí desse movimento, né? A gente pode dizer aqui que é um espelho desse movimento. Como a Cecília falou, é uma concorrência nacional? Agora é nacional. Mas, ao passo que a gente tem recurso, né? Então, o que é melhor fazer, né? Fazer localmente, mas ter essa dificuldade de execução e não ter recurso, ou a gente conseguir fazer, né, o envio, por exemplo, de 27 projetos esse ano, foi um número muito bom, e estamos com 2 projetos aí indo para a final, né? Então, a gente tem aí a possibilidade de captar um recurso para essas empresas de forma não reembolsável, de forma que tem uma cooperação com a Petrobras, de forma que tem um desenvolvimento com a Petrobras, que o Cássio e a Tatiana colocou super bem colocado, assim, não tem preço essa consultoria que a Petrobras dá, né, esse apoio, você abrir um campo para um teste, né, você testar ali numa unidade da Petrobras, quando que a gente vai conseguir isso se a gente não tiver essa parceria? Então, acho que, assim, esse ambiente a gente conseguiu desenvolver aqui com muitas mãos e com muito trabalho, e a gente agradece muito sempre a Petrobras por essas oportunidades que nos trouxeram e que a gente batalhou e continua, né, que ainda tem uns projetos ainda aí, né, que ainda estão caminhando para homologação, né, a gente não tem uma carteira ainda com tudo finalizado, mas a gente tem a parceria da Petrobras para terminar esses outros projetos também, e que eles estejam aí no mercado, que é o mais importante, né? Inovação é só inovação quando ela está no mercado e quando ela fatura, né? Então, isso aí que a gente fica muito feliz em ver esse processo agora das empresas realmente tendo o produto efetivamente no mercado, não só para a Petrobras, mas com potencial aí enorme para outros segmentos, não só de petróleo, mas com outras empresas também do setor que também são potenciais clientes aí. Então, acho que a gente aqui fez um movimento e estamos aí sempre à disposição, gente. Dentro do fórum, a gente tem um GT para isso, se o Elimar quiser colocar isso também. A gente tem um GT de desenvolvimento, de inovação, grandes empresas que quiserem colocar demandas aqui para o fórum, né, do setor de petróleo e gás, a gente está aqui para desenvolver essas demandas, junto com o FindsLab também, o Senai sempre nosso parceiro, o Senai é o coordenador também dessa ação, inclusive. Então, assim, a gente faz esse trabalho de forma conjunta, realmente, aí, em prol dessa inovação aí que a gente quer muito trazer para o Estado. Agradeço sempre a vocês aí pela parceria. Muito obrigada, Ana. Gente, então, se ninguém mais tem nada a declarar ou a fazer algum comentário, eu queria agradecer a participação de todos. Estou aqui com o livro na mão, que é muito orgulho para a gente. Agradeço enormemente o apoio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, do Findes, o FindesLab e o SEBRAE. E me despeço, então, esse evento está sendo gravado, posteriormente ficará registrado e disponível na internet para todos, tá bom? Muito obrigado pela presença, qualquer coisa, estamos à disposição. Tchauzinho, gente. Obrigado, um abraço Cecília. a todos. Tchauzinho, gente. Boa tarde. Bons tempos. Prazer revê-los.